Bíblia diz assim em Deuteronômio 5: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deixa eu ler na amplificada também. Quem dera eles tivessem talmente coração para temer-me, me adorassem com reverência e profundo respeito, e guardassem todos os meus mandamentos, sempre, para que tudo possa ir bem com eles e com seus filhos para sempre. Aqui na Almeida, então, quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Quando uma pessoa tem disposição de obedecer a Deus e buscar a Deus, e ela cria uma aliança, ela faz uma aliança com Deus, essa atitude rende uma transformação tão grande na vida dela e na vida dos filhos, dos descendentes, porque diz para sempre, ou seja, aquela pessoa que buscou a Deus seriamente, ela não está afetando apenas a vida dela, ela está afetando todos os que vão vir depois. Aquela bênção vai estar ali. Deus não se esquece das alianças que nós fazemos com Ele. Por isso que nós precisamos levar muito a sério cada oportunidade que nós temos de buscar a Deus seriamente e de nos comprometermos com Ele, porque o Senhor diz: quem dera esse povo tivesse disposição em me obedecer. Quem dera esse povo tivesse um coração que guardasse os meus mandamentos, porque o que ia acontecer com esse povo? Eles seriam abençoados, os filhos deles seriam abençoados, os descendentes deles seriam abençoados. Quem dera. Então isso para mim é sempre muito forte, porque o Senhor mesmo, puxa, eu queria tanto. Se às vezes você olha a gente, né? Eu que sou humana, às vezes tenho pessoas comigo que eu olho: oh, meu Deus, por que essa pessoa não toma juízo? Se ela tomasse juízo, se ela fizesse direito, as coisas caminhariam tão diferentes para ela. E isso é fato. Quantas vezes a gente vê uma pessoa fazendo bobagem na vida e você lá: meu Deus, por que você não faz certo, criatura? Sua vida ia caminhar de uma outra maneira. Às vezes eu vejo as pessoas, eu ouço as histórias e vejo o fim. Aí eu volto lá para o começo. Deus sabe o fim antes mesmo de uma coisa começar. E nós podemos aprender muito. Por isso que quando Deus fala: olha, segue esse caminho, faz isso aqui, Ele já sabe onde aquilo vai dar. Obedeça, porque Ele sempre está certo. E às vezes a gente olha o fim de uma pessoa, então a gente volta lá para o começo. Como é que ela estava vivendo a vida dela? Como é que ela começou a vida dela? Qual foi a trajetória? Normalmente, se ela está lá, numa vida fracassada, infeliz, decadente, o começo dela, as escolhas que ela fez não foram em Deus. Por isso que ela terminou daquele jeito. Toda pessoa que faz escolhas em Deus, toda pessoa, leve isso para a sua vida. É tão simples, mas tão transformador. Toda pessoa que faz escolhas em Deus, não só ela, como os descendentes dela, serão bem-sucedidos. Eu não estou falando escolhas em religião, escolhas voltadas para religiosidade
e simplesmente tentar parecer espiritual. Eu estou falando de pessoas que se comprometem com Deus, que têm vida com Deus. Quem dera esse povo me ouvisse, quem dera esse povo se submetesse. Tudo iria tão bem para eles e para os filhos. Sempre. Eu falo isso na minha casa, eu falo isso na minha família, continuamente. Faça escolhas em Deus, busque em Deus, se submeta a Deus. Porque dessa maneira vai funcionar. Para você, para os seus filhos, você não vai correr. Se você for uma mãe que busca, um pai que busca pela família, não corre o risco de... Eu estou falando seriamente, eu não estou falando em ir à igreja, frequentador de igreja, não. Eu estou falando seriamente. Você não vai correr o risco de ver um filho seu terminar derrotado. Porque se colocou isso diante de Deus. Deus não vai deixar. Ele pode até ir, mas ele vai ter que voltar e se submeter. Vamos lá então. 2 Reis 1:1-4. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. Esse Baal-zebub quer dizer Deus das moscas. Olha só o que esse sujeito foi fazer com a vida dele. Ao invés de ele buscar a Deus, ele vai me buscar um Deus chamado Deus das moscas, em Ecrom, para saber se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Sempre que Deus me dá essa palavra, ela é bem clara, é a busca no lugar errado. Se você vai buscar no lugar errado, você vai ter o resultado errado. Ele era o rei de Israel, que era o Deus de Israel. Tanto que o Senhor perguntou: não tem Deus em Israel? Não há Deus em Israel? Mas algumas pessoas, mesmo crentes há muito tempo, elas agem como se não tivesse um Deus vivo, como se elas nem conhecessem esse Deus vivo. Porque elas sabem que há Deus em Israel, existe um Deus. Mas o que elas fazem? Quando elas têm um problema, elas dependem do homem, elas dependem daquilo que elas podem tocar, elas dependem daquilo que elas estão vendo. E elas depositam a confiança em coisas que perecem, em coisas falíveis, que vão falir. E a gravidade aqui é que o rei de Israel manda ir buscar em Ecrom a saber de Baal-zebub se ele ia se recuperar do tombo que ele levou. Aquilo foi tão ofensivo para Deus, porque tem muito crente que ofende a Deus. Gente que se diz de Deus, que até ocupa uma posição, que ofende a Deus. Porque a confiança está só na medicina. Se eu tivesse dependido só da medicina, eu nem sei se eu teria meu filho vivo. E se tivesse, estaria faltando pedaços daqui e de lá. E problemas mil. Porque a medicina, ela é limitada. Eu respeito a medicina, mas eu sei por experiência própria que ela simplesmente chega para você e diz: é até aqui. Não dá. Se eu não tivesse Deus, se eu não tivesse recorrido a Deus, o que eu teria? Eu não teria o resultado que eu tenho hoje.
Não teria. Sempre que eu olho para a vida do Murilo e lembro tudo que eu ouvi, tudo que os exames deram, tudo que estava, as sentenças que estavam ali, diante de nós não teríamos. Assim, mas, meu Deus, o resultado seria outro completamente diferente. Como pessoas que eu conheço, que vivem um resultado completamente diferente. Mas por quê? Porque dependeram só do que estavam vendo. Como eu vejo muita gente, depende do que não sei quem falou, do que não sei quem prometeu, e a confiança vai sendo colocada em muitas coisas, não em Deus. Nós podemos até utilizar de meios, mas até para esses meios todos funcionarem, nós precisamos da bênção de Deus. Isso, queridos, para um remédio, porque a gente que lida com pessoas sabe disso. Às vezes a pessoa faz tratamentos e tratamentos, não funciona. Então, até para um tratamento funcionar, precisa da bênção de Deus. Para um remédio funcionar, precisa da bênção de Deus, porque às vezes é como água, não vira nada. Ou uma outra coisa que é tão louco, você vai no médico, às vezes o médico não encontra. Para ele encontrar algo, você precisa da bênção de Deus, porque às vezes ele não consegue ver. E quando Deus abençoa, ele já vai no ponto, aquilo já acerta. Porque Deus usa sim da medicina também, mas para ela funcionar, também precisa da bênção de Deus. Então, o ponto aqui é, para quem ainda depende de muitas coisas e bota confiança em muitas coisas e vai buscar em muitas coisas, e dá uma olhada aí no seu resultado. Onde é que você está? Como é que você está? Quanto você evoluiu? Provavelmente só regrediu. Mas por quê? Porque a confiança foi colocada onde? Em coisas falíveis. Quando deveria estar em Deus. Eu jamais colocaria minha confiança fora de Deus. Eu sempre coloco a minha confiança em Deus. Eu tenho um problema? É Deus. Ele pode até usar. De uma pessoa usar de meios, mas eu sei que Ele está por trás daquilo. Então, para alguém que está aqui, está buscando, ele está buscando a Deus, mas ele também busca Baal-zebub. Ele está buscando, mas ele ainda a confiança dele está no mercado, está na autoridade tal, está no profissional tal e tal. Coloca a sua confiança em Deus. Porque senão, você só vai perder seu tempo. Esse aqui morreu mesmo. Morreu mesmo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já lidei com muita gente. E a diferença daquele que confiou inteiramente em Deus e aquele que foi mais ou menos, mais para menos que para mais. Acabou perecendo mesmo. Porque assim, eu posso morrer de orar por você. Mas se você não crer, se você não se ajudar, se você não se posicionar, não há o que fazer. A pessoa tem que crer. A pessoa precisa se posicionar. O mundo está crendo por ela, o mundo está orando por ela, mas ela precisa crer. E o problema de muita gente já não é nem oração, é crer. É depositar a fé no Senhor de verdade. É crer naquela vitória e parar de falar daquele problema. Que é o que precisa acontecer na vida de muitos. Então assim, ore por mim. Peraí. Você crê? Porque às vezes você nem crê nessa oração. Às vezes é só uma maneira quem sabe, eu jogo para ele. Não, eu não posso jogar o meu problema para alguém. Eu tenho que crer para viver na minha vida. Tanto que quando alguma coisa acontece na minha casa,
A primeira coisa que eu vou fazer é orar. Mas eu já vou falar para a pessoa, se você não crê, nós não vamos ter o resultado que nós poderíamos ter. Você precisa crer. A minha fé não é suficiente. Deus trabalha de forma individual e você precisa crer. Então deixa eu falar talvez para alguém que está aí com uma enfermidade e parece que o trem não vai, e enrosca de cá e tal. Será que você já não está temendo muito, não está se entregando? E fala até que não está se entregando, mas lá dentro você deposita a confiança demais no doutor tal, no tratamento tal, na coisa tal. E Deus está dizendo, ei, deposita a confiança em mim. A honra e a glória não é de ninguém. Eu não divido minha glória com ninguém. Eu posso usar o doutor fulano, eu posso usar o tratamento tal, posso usar tal coisa. Mas sou eu. Você tem que depender de mim, enxergar. Você tem que me enxergar. Eu fico muito, e estou até gastando um tempo aqui maior nisso aqui, porque eu fico muito preocupada, porque eu já vi isso muito acontecer. A pessoa depositou a confiança dela onde ela não devia e foi. E só piorou, e só desandou, e descambou, e pereceu mesmo. Eu me lembro de um caso, de uns anos aí, que a pessoa se deixou tanto, ela se entregou, ela se entregou. E não era falta de oração, de luta. Por fim, ela chegou num ponto que ela já vomitava as fezes. Só que ela se entregou. Ela deixou de confiar em Deus. Ela era crente? Era. Mas ela deixou de confiar em Deus. E ela foi confiar em muitas coisas e ela não assumiu as rédeas da vida dela. Ela deixou que gente assumisse. Que dissesse onde ela ia ter que estar, com quem ela ia ter que estar, o que ela tinha que fazer. E aí ela parou de buscar, ela parou ela se entregou. Ela se colocou nas mãos das pessoas. E a gente não pode se colocar nas mãos de ninguém, só nas mãos de Deus. Às vezes, próprio parente, na hora que você está com um problema, o parente vem e diz assim, não, mas você não pode isso aqui. A primeira coisa que você tem que tomar, juízo na cabeça, ter juízo. Se eu não vencer com Deus, eu não vou vencer com mais nada. Então ninguém vai me impedir de buscar Deus. As pessoas que eu vi vencendo foram aquelas que não abriram mão. Disseram, olha, você não pode ir lá, você não pode isso aqui. E elas disseram, não, de Deus eu não vou abrir mão e eu vou buscar Deus. E assim, Deus é que vai me sustentar. Então muitas vezes eu saí do hospital e já fui direto para a igreja. Ouvia, olha, não pode estar no meio disso, não pode daquilo. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tinha que buscar Deus, eu precisava de Deus. E se Deus guardasse, quando Deus opera, ninguém pode impedir. Então, se Deus guardasse meu filho, estava guardado. Acabou. Não era fora de Deus, fora da presença de Deus. Se protegendo, não, porque às vezes eu ouço coisas, não pode isso. Eu penso que assim, eu tenho uma visão de vida, naturalmente. A minha visão é uma, a minha fé é uma. Eu não gosto de frescura. Não sou uma pessoa que alguém vai chegar para mim e vai dizer, olha, tem que ser assim e acabou. Porque senão vai acontecer isso, aquilo outro e não sei o quê. Eu tenho um Deus. E normalmente, as coisas que chegam para nós, os conselhos não vá à igreja, não busque a Deus, não faça isso, não faça o esforço nisso, não busque nisso. E as pessoas vão se entregando a tudo isso. E vão se afastando de Deus e deixando o único que pode ajudá-las. O único que pode mudar a vida delas. O único. Elas vão deixando. Esse aqui morreu. E o Senhor disse, não tem Deus em Israel não, para você ir para Ecrom buscar Baal-zebub, o Deus das moscas? E nós vamos levar isso muito, muito a sério. Isso em tudo na vida. Busca Deus em primeiro lugar. Jesus falou, busca Deus em primeiro lugar. Nos 10 mandamentos está lá.
ame a Deus, adore a Deus, busque a Deus. O primeiro mandamento, Deus vem em primeiro lugar. Seja nos 10 mandamentos, seja no Novo Testamento com Jesus falando, Deus vem em primeiro lugar. Dependa de Deus, busque a Deus, confie em Deus, se aproxime de Deus, coloque tudo nas mãos de Deus, ouça a Deus, veja o que Deus está falando com você. Não deixe Deus por nada, aconteça o que for, corra para Deus, jamais se afaste de Deus. Josué 9,14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Essa passagem fala dos gibeonitas, quando eles encenaram toda uma situação para não terem que sair da terra. Então eles vestiram roupas bem surradas e pães bem assim velhos já, para mostrar que eles estavam viajando há muito tempo, e disseram: olha esse pão seco aqui, quando a gente saiu ele estava quentinho e tal, mas nada, eles moravam ali na esquina. É que eles não queriam sair da terra, e eles sabiam que a partir do momento que Josué fizesse um acordo de juramento, eles não iam poder, o Israel não ia poder tirá-los de lá. E o que aconteceu? Aqui foi que Josué caiu naquilo. Porque não consultaram o Senhor. Não, examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Ou seja, eu examinei, é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo, realmente o pão está seco, realmente, a roupa está suada, é roupa de muito tempo de viagem, é verdade, mas não consultaram o Senhor. Quantas vezes eu vi gente se meter em encrenca, em negócios, porque tudo parecia perfeito, mas não consultaram o Senhor. Nossa, mas esse cliente, nossa, é perfeito, sabe? Mas não consultar o Senhor. Nossa, esse aqui para alugar minha casa é tudo que é. Nossa, que pessoa boníssima. Mas não consultar o Senhor. Não, eu vou vender. Não, isso pode levar, depois você até me paga isso aí. Mas não consultar o Senhor. Não, é uma pessoa honesta, uma pessoa boníssima, maravilhosa. Mas não consultar o Senhor. Isso eu já vi demais. Não, mas eu vi. Mas não consultaram o Senhor. Eles examinaram as provisões. Mas não consultaram o Senhor. E é o que o Senhor está falando aqui. Não é porque parece perfeito. Não caia. Se tiver alguém aqui, presta a fazer alguma coisa, seja lá o que for, e já examinou e parece perfeito, o Senhor está dizendo: vá me consultar. Me consulta primeiro. Tem um caso de uma pessoa que o cara estava para comprar não sei se era um carro, alguma coisa, uma moto, algo assim, e estava jogando o preço lá embaixo e tal, e o senhor não sabia muito lidar, e aí ele pediu um tempo e foi pedir a palavra, correu lá dentro, só pediu: me espera um pouquinho, abriu a Bíblia de perto e falou: senhor, tem que ser rápido agora, mostra aqui. Eu não me lembro bem esse versículo, eu só sei que está em Provérbios, e que fala mais ou menos assim, o negociante vem e diz que o negócio é bom, mas quando ele sai contando vantagem que ele passou a perna em você. E aí ele, na hora que leu aquilo, eu estou dizendo mais ou menos assim, que eu esqueci onde é que está agora e não tinha planejado. Não lembro bem o detalhe dele. Mas basicamente é isso. E ele, na hora que olhou aquilo, ele saiu lá fora e falou assim: muito obrigada, Deus te abençoe, não vou fazer negócio não. O senhor já acabou de falar com ele. Ele estava tão inseguro com aquilo, porque dentro dele havia, mas ao mesmo tempo, o homem diz: não, ele disse que o homem estava tudo certo ali. E ele só pediu, um momento aqui, correu, disse que abriu a Bíblia e falou: você tem que ser rápido. Eu preciso dar a resposta correndo. E ele abriu, foi lá. O senhor falou: põe esse cara para correr, isso é engano. Isso não é para você. Então, às vezes, nós examinamos todas as provisões, nós examinamos tudo, é tudo perfeito. Tá sim, perfeito.
Mas o Senhor está dizendo assim, você me consultou para saber se é mesmo? Quantas vezes eu vejo pessoas encrencadíssimas, exatamente porque elas não consultam o Senhor. Elas examinam, elas veem, elas vão no olho e elas ficam com aquilo que elas estão vendo. Mas Deus é que sabe o que está por trás. Então, seja lá o que for que você for fazer na sua vida. Seja lá quem for, talvez, se não for hoje, se não está aqui, está nas igrejas, está na transmissão. Seja lá se você está negociando algo. Seja o que for. O que você for fazer uma compra, ou fazer uma venda, um negócio, vá consultar o Senhor para que Ele coloque a coisa certa no seu caminho. E se já tinha alguém aqui pronto para fazer algo, o Senhor está dizendo, me consulta primeiro. Gasta um tempo me consultando. Não, mas é que parece tudo perfeito. Parece. Parecia perfeito. Parecia que estava tudo certo, mas não estava. Era um engano, eles enganaram Josué. E eles só conseguiram enganar Josué, porque Josué ficou com o que ele estava vendo e não foi consultar o Senhor. Se você ler toda essa história, você pode ler depois Josué 9, você vai ver direitinho essa história. Êxodo 40, 36, 37. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. Aqui fala que o povo era totalmente comandado por Deus, então quando a nuvem se levantava, eles levantavam acampamento, mas se ela não, eles ficavam, e onde ela parava, eles paravam. E nós temos que ter esse compromisso, esse comprometimento com a nossa fé, de sermos totalmente dirigidos, guiados por Deus. Se Deus está dizendo para, você está dizendo vá, vá. E o que o Senhor está dizendo, o que eu entendi quando Ele me deu essa palavra, é que alguém está esperando essa nuvem se mover. Faz tempo, eu não sei se é a saída de um emprego, a mudança de casa, mas a nuvem vai se mover na sua vida. É tempo da nuvem se mover. Então, ou você vai mudar de casa, ou você vai mudar de trabalho, a nuvem vai se mover. E quando ela começar a se mover, não precisa ter medo, porque é o Senhor te dando resposta, porque você está esperando por essa resposta já, e parece que a nuvem está parada aí no mesmo lugar há muito tempo, e você está esperando que ela se mova e ela não se moveu, mas o Senhor está dizendo, agora ela vai se mover, e quando ela começar a se mover, pode levantar acampamento em paz, porque vai ser uma bênção. Amém? Amém, Jesus. Segundo a Reis 1, 9 a 13. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial, se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu, consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo do céu fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Bom, esse é o mesmo Acasias, que não gostou do que Elias fez, e aí mandou um oficial com 50 soldados para prender Elias e levá-lo. E Elias disse, bom, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. E consumiu mesmo. E ele mandou mais 50, porque tem gente que não aprende.
Não importa quantos fracassos tenha, está sempre cometendo os mesmos erros e caindo nos mesmos buracos. Mandou outro oficial com 50. E ele disse, eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. Consumiu e perdeu mais. Já são 100 homens, 100 soldados mais 2 oficiais. Mandou mais 50 soldados e mais um oficial. E esses mais espertos já caíram, chegaram e caíram de joelhos. E ali, então, o Senhor disse, pode acompanhar e está tudo bem, e eles permaneceram. Então, o entendimento, quando eu ainda estava pegando do Acasias, que o Senhor mandou continuar com esse aqui, é para dizer para alguém que é um problema. Pode ser, como foi aqui, uma perseguição, uma situação de perigo. O que aconteceu? Ele veio contra Elias, mas foi derrotado. Veio de novo e foi derrotado. Na terceira situação, ele já veio e já se humilhou. Já com nenhuma intenção de fazer mal a ele. Então, o que o Senhor está dizendo, o que eu recebi e entendi, é que se você está vivendo algo assim, de repente vai se encontrar. É a mesma situação, é o mesmo, veja que são as 3 vezes a mesma coisa. Então, é uma situação difícil, que tem poder de fazer mal, mas que vai vir contra você. Ou talvez você já esteja vivendo isso aí. Mas da mesma maneira, o Senhor está dizendo, use da autoridade. Como Elias, use da autoridade. Que isso não tem poder sobre mim. E da mesma maneira que foi com Elias, vai vir uma vez contra você, vai cair por terra, não vai dar em nada. Vai vir uma segunda vez contra você, não vai dar em nada. E na terceira vez, também não vai dar em nada. Muito pelo contrário. Já não vai vir com a mesma força que veio. Então, vai vir a mesma coisa, com a mesma intenção. 1, 2 e 3. E nenhuma vez vai te fazer dano algum. Elias era sozinho, com um oficial e 50 homens. Mais um oficial e 50 homens. Mais um oficial e 50 homens. Ou seja, foram 150 homens e 3 oficiais só para fazer mal a ele. E ele creu sozinho. Então, com certeza, é algo que tem o poder de te prejudicar. Que vai vir contra você uma, não vai ter poder sobre você. Vai vir a segunda, não vai ter poder sobre você. Vai vir a terceira e vai se humilhar e reconhecer o erro. Não vai. Então pode ser alguém que se levante contra você, uma vez com muita força para te fazer mal. Ele vai vir essa vez para te fazer. Ele não vai poder fazer. Ele vai ser envergonhado, vai cair por terra. Ele vai vir de novo. Não vai prevalecer. Vai vir de novo. Vai se humilhar e reconhecer que não pode enfrentar você, ou seja, que não pode fazer mal a você. Então, pegue essa palavra já, porque Elias sempre prevaleceu. Então, o Senhor está dizendo para você, você vai prevalecer. É isso que vai acontecer, você vai prevalecer. Algo, então, que vem contra você, entenda bem, guarde isso. Pode ser alguém que já está aí e vem e quer te prejudicar, e vai vir contra você. Você não precisa, lembra do que o Senhor falou, não vai dar em nada, e você tem que fazer como Elias, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, não tem poder sobre mim. Vai se levantar de novo, vai insistir, agora eu vou pegar ele, não vai conseguir também. E vai se levantar de novo, então foram 3 vezes contra ele, e nenhuma prevaleceu. Então não importa quantas vezes alguém se levante ou uma situação se levante contra você, o Senhor já está dizendo a você, todas vão cair por terra e não vão prevalecer contra você. Amém? Ok. Vamos para 1 Reis 20, 22. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse, fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera, o rei da Síria o atacará de novo. Aqui fala de quando o rei da Síria atacou uma vez e o Senhor deu vitória
de uma maneira assim, ele foi com soldados inexperientes e o Senhor deu vitória. E agora o Senhor anunciou que a Síria ia atacar de novo. Então, já paro aqui. Um problema que você já viveu e você já venceu, mas ele vai levantar de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Olha só como é que eles... Não foi Deus. Então os deuses de Israel eram os deuses da montanha. É por isso que eles foram fortes. E nos venceram. Então agora... Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Então o negócio é que é Deus da montanha, já não dá para vencer. Tem que ser, a gente agora tem que guerrear com eles na planície. Aí a gente vence. Se a gente guerrear no vale, a gente vence. Essa era a cabeça do inimigo. Eu vou mudar a estratégia. Nós vamos mudar. Antes nós guerreamos na montanha, nós vamos guerrear no vale. Porque aí a gente vence. Com certeza. Então eu fiz desse jeito, não deu certo, mas eu vou fazer desse jeito aqui e vai dar certo. E veja bem, ele fala os deuses deles. Quer dizer, os deuses só deu porque esses deuses só atuam na montanha. Mas se a gente guerrear na planície, eles não vão poder nos vencer, porque eles não têm poder na planície. Então muitas vezes as pessoas acham isso. Não, ele pode ser forte nessa área, mas nessa área ele não é forte não, eu vou derrotar ele, então eu vou pegar ele exatamente nesse ponto aqui. Está entendendo o que eu estou falando? Eu vou pegar ele exatamente nesse ponto aqui. Deves tirar todos os reis, deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também vamos trocar os comandantes. Vamos botar um outro comandante, outro tipo de gente para lidar com eles. Também deves organizar um exército como o que perdeste. Cavalo por cavalo e carro por carro, porque eu já tinha perdido. Para que possas combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Então eles ouviram que se eles fizessem daquele jeito, eles teriam vitória sobre o povo de Deus. Vamos mudar a estratégia, vamos fazer assim, vamos botar outro comandante e vamos organizar assim, assim. Então aqui, ó, é certo que venceremos. Então é alguém que tem certeza que agora te derruba e agora te vence e agora te pega. E eles concordaram e ficaram seguros. Confiando nos deuses deles, confiando nos conselheiros deles, nos líderes espirituais deles. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeg para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Agora, olha isso aqui, fala comigo. Os israelitas acamparam ao lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Continue. Enquanto os arameus cobriam todo o campo. Então agora imagina a cena. Israel já tinha vencido antes com um grupo de soldados bem jovens. Agora ele se levantou de novo, com outra estratégia e confiando que dessa maneira ia pegar Israel. E está lá Israel para vencer, para lutar contra um inimigo que cobria todo o campo. E ele estava o quê? Olha como é que a Bíblia fala, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Às vezes a gente está diante de um problema como 2 pequenos rebanhos de cabra. Nós somos tão pequenininhos, tão impotentes, humanamente falando, diante daquilo, tão insignificantes diante daquilo, que chega a ser até engraçado
Porque quando você lê isso aqui, 2 pequenos rebanhos de cabras, como 2, de frente para um inimigo que cobria todo o campo. Quer dizer, isso significa sem chance. Às vezes nós não temos chance nenhuma. Humanamente nós não temos. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor. Ah, mas quando assim diz o Senhor, então, fala comigo, assim diz o Senhor. Então, assim diz o Senhor. Então, quando você ouve essa frasezinha, assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Isso não tem nem o que explicar. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro. Imagina, 2 grupinhos pequenos, como se fosse as cabrazinhas pequenininhas ali, e aquele exército enorme de cá, um de frente para o outro. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, as cabras. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afeg, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora no outro. Ou seja, era um problema tão grande, tão difícil. Israel era tão pequeno, impotente, diante daquele problema, diante daquele inimigo. Mas simplesmente, aquele grupinho, aquele exército que a Bíblia falou, 2 bandozinhos de cabras, eles venceram de uma forma tão extraordinária, para mostrar para mim e para você, que não importa o tamanho da situação, o tamanho do problema, quando Deus está naquilo, você vence, e vence assim, de uma maneira com margem. Você vence com margem, você vai com tudo, e quem olha e pensa assim, como que essa pessoa venceu isso? Como é que ela venceu isso aí? Como é que ela conseguiu isso aí? Então Deus está falando de um problema que já veio, você já venceu, ele vai vir de novo, e você vai vencer de novo, mas vai vencer daquele jeito. Ele não vai ter poder sobre você, não vai prevalecer, muito pelo contrário, você vai sair com uma grande honra, uma grande vitória. Então lembre-se, um problema que já veio e você venceu, agora ele veio mais forte. E com outra estratégia, porque o Deus de Israel só atua nas montanhas, então nós vamos guerrear no vale. Eu tenho outra estratégia para derrubar esse povo. A derrota foi ainda maior. Seja lá o que você está vivendo, Deus está dizendo aqui exatamente como está, como terminou. Com vitória, o líder, que era Ben-Hadad, fugiu, se escondeu, ninguém achou mais, ora numa casa, ora noutra, se escondendo. E Deus deu mais uma vez, de uma forma, era tão improvável, era tão impossível, lá estava Israel, vencendo mais uma vez aquele problema enorme, porque eles eram inimigos poderosos, e muitas vezes se levantam contra nós, inimigos poderosos, problemas, situações que humanamente você não tem como vencer, mas que coisa forte, quando nós dependemos de Deus. Está aqui, ó, do mesmo jeito que se levanta, cai, e de uma forma gloriosa, porque olha só, a vergonha que esse exército tão gigantesco passou, diante daqueles bandos de cabras ali. Olha só. Israel era o improvável. Israel não podia, não tinha, humanamente falando, não tinha condições de enfrentar aquele inimigo. Mas é aí que está, por isso que você tem que ter coragem de enfrentar o que tiver que cruzar no seu caminho. O que passar por você. Você tem que ter essa disposição. Corajosamente de enfrentar.
Porque é exatamente isso aqui, ó. Você pode ser o pequenininho, aquele que não tem possibilidade nenhuma. Mas quando você confia, Deus vem e Ele te dá uma força, Ele te dá um poder, Ele te dá uma capacidade, Ele te dá estratégia e você derrota aquele mal. Deuteronômio 9, 1 a 3. Ouça, ó Israel, hoje, fala comigo hoje. Isso. Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Então hoje, eu ainda estava no estúdio e estava com essa palavra e eu ontem ainda quando eu estava trabalhando, pedindo a Deus as mensagens, quando o Senhor me trouxe para cá, o Senhor me colocou muito forte no espírito. Hoje é hoje mesmo. Hoje vocês estão atravessando o Jordão. Eu estava do lado de cá do Jordão. Então eles tinham que atravessar e do lado de lá do Jordão estava a terra prometida. Estava o sonho de uma vida. Estava do outro lado. E o Senhor chegou e disse, ó, hoje você está atravessando o Jordão. Então, quando o Senhor chega para nós e diz, você vai para o outro lado, você está indo para o outro lado, então, é aquilo que eu sempre falo, é a mudança de estação, é a mudança de tempo. Então, hoje, eu estou te levando para o outro lado do Jordão. O que está do outro lado do Jordão? Está o sonho de uma vida, era o sonho de uma vida que eles estavam esperando. Então, hoje, você está atravessando o Jordão para entrar. Então, hoje, há essa unção nessa palavra. Para você crer, você está atravessando, você está indo para o outro lado. Você está indo para o tempo, para a direção que vai te colocar na realização daquele sonho, para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas que você. Então, você tem um tamanho, e esse tamanho quer dizer de possibilidades a serem alcançadas. Mas quando Deus derrama essa unção sobre nós e nos coloca do lado de lá e diz, prepara para atravessar o Jordão, é para entrar na terra prometida. Você vai enfrentar gente muito maior do que você, ou seja, você vai estar no meio de gente realmente muito maior, mas o Senhor estava dizendo aqui, ó, as quais têm cidades grandes com muros como até o céu, o povo é forte, é alto, que os desafios, os Enaquins, você já ouviu falar que a coisa ali não é fácil. Então o Senhor estava dizendo, os desafios de vocês vão ser muito grandes, mas também as vitórias de vocês vão ser muito grandes. Muito grandes. Então muitas vezes Deus coloca diante de nós um desafio e um novo tempo para nós, por exemplo, um cargo, uma promoção. Você vai enfrentar desafios muito maiores, mas uma realização completamente diferente. Você sai de uma casa pequenininha, vai para uma casa grandona. Você vai ter o custo para manter essa casa, para limpar, para cuidar, talvez até para pagar. Mas quando o Senhor diz, você vai para o outro lado, o que você vai enfrentar é grande, porém, o que você vai desfrutar também é algo que você ainda não desfrutou, porque já eu não tinha experimentado isso, não tinha vivido isso, e o Senhor estava dizendo, eu estou levando vocês para um lugar grande, onde vocês vão enfrentar nações maiores, mais poderosas que vocês, tem Enaquins, quer dizer, são inimigos, são gigantes, são inimigos de peso, são desafios bem maiores, você já ouviu falar deles, mas esteja certo hoje. Esteja certo hoje, esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus,
Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor, e ele exterminará e subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Então, do mesmo jeito que você vai atravessar o Jordão, o Senhor está indo na frente. Da mesma maneira que eu estou dizendo, eu estou te colocando e te levando para o outro lado, para a terra dos seus sonhos, para a realização dos seus sonhos, para essa promoção que você tanto sonha, para a conquista desse bem, dessa vitória que você tanto tem sonhado. Os seus desafios serão muito maiores, você não precisa temer, não recue em nenhum momento, como lá atrás. Ele estava falando para essa geração, porque a outra lá que morreu no deserto, você sabe que estava diante da terra e não quis entrar por causa dos Enaquins. Quantas vezes eu vi gente que Deus estava ali, tá aí, entra, vai, é seu, é sua vitória, é sua. E o sujeito teve medo, perdeu a bênção, jogou fora, porque quando Deus nos manda fazer algo, tem unção para isso. Se Ele diz para você, vai, coragem, você tem unção para adquirir aquilo, para fazer aquilo. Quantos projetos da minha vida, que eu comecei com a fé, o que eu tinha era fé, e na promessa de Deus, era isso que eu tinha. Os desafios eram imensos, o que eu tinha que enfrentar, os compromissos assumidos. Mas o que ele disse? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você. E todos os embaraços que cruzarem o seu caminho, eu vou consumir, eu vou expulsar, eu vou derrotar. Ou seja, vai surgir os desafios, os problemas, os inimigos vão surgir, mas o Senhor já está dizendo para você, vai tranquilo, filho. Enfrenta o que você tiver que enfrentar e viva o que você tem que viver, porque eu já estou dizendo hoje para você que eu financio, eu estou indo na frente, eu vou exterminar, eu vou derrubar. Nada disso vai prevalecer na sua vida. O que se levantar vai se levantar para cair. Então não tenha medo. Hoje, tem pessoas que estão entrando, atravessando o Jordão, para entrar na terra dos sonhos. Seus desafios serão grandes. Não fuja deles, enfrente-os, porque o Senhor está dizendo que Ele já está indo na frente. E que nada disso vai prevalecer. Então, seja lá o que for que Deus colocar na sua vida, diante de você, uma promoção, não tenha medo, a compra de um imóvel, de um carro, a realização de algo, eu não sei, vai, porque Deus vai honrar seus passos de fé. Se algo vir a você uma proposta, porque eu já vi gente receber uma proposta de ocupar uma posição, uma promoção, ocupar um cargo importante, a pessoa se sentir incapaz e abrir mão daquilo. Quantos casos que eu peguei, de eu querer quase que enforcar a pessoa, mas como? Eu fiquei com medo, eu não me sinto capaz. Mas peraí, o Senhor já falou que as nações são mais poderosas que você, são muros altos, o povo lá, os inimigos, o povo é forte, alto, são Enaquins. Mas Ele falou, esteja certo, esteja hoje certo, de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Você pode ser pequenininho perto deles. Você observou que a palavra falou demais sobre gente bem pequena enfrentando coisa grande? Você percebeu? Você percebeu? Várias. Aqui, gente pequena, incapaz enfrentando coisa muito grande. O que há, né, minha gente? Se alguém recuar, vai apanhar, hein? Pelo amor de Jesus. Levanta, estufa o peito e enfrenta o que for. O diabo não é páreo para você, nem seus instrumentos. Para fechar, Gênesis 20, 17 e 18. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus
curou Abimeleque e sua mulher e servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Bom, não vou gastar muito tempo com isso, você já conhece a história, quando Abimeleque, rei dos filisteus, quis a Sara, e aí Deus tratou duramente com a casa dele e tal. O meu ponto aqui, a minha revelação em relação a essa palavra para alguém, para as pessoas que estão conosco nesse jejum, nesse encerramento, é que a casa de Abimeleque ficou estéril, as mulheres ficaram estéreis. E Abraão orou para que as mulheres de Abimeleque gerassem filhos. E elas voltaram a gerar filhos e a esterilidade foi embora. E a mulher dele era estéril, e por mais que ele orasse, ela continuava com o útero seco. Na vida dele não acontecia. Mas, pela própria oração dele, a casa da Abimeleque inteira foi fértil e foi abençoada. Então eu quero dizer para você que eu já vivi isso. De eu estar, por exemplo, uma vez eu estava fazendo um trabalho na casa de um pessoal milionário, e a mulher me pediu ajuda em oração, e ela tinha vários problemas, enfim, e a garagem era lotada, tinha até Ferrari lá. Carros caríssimos. E eu vivi uma situação na minha vida de maná e de dificuldade. E naquele momento específico eu mesma estava sem carro. Estávamos com carro, mas eu mesma estava sem carro. Por algumas questões, que o Osmar tinha feito uns negócios, umas situações, e eu tive que socorrer, e eu não suporto, enfim. E aí eu peguei aquele carro, vendi e tal, para acertar, e foi e tal. Isso faz muitos anos. E eu orava na casa, eu estava com várias situações da minha vida, e eu orava ali, e eu via as coisas fluindo, e ela não queria que nem que eu parasse, eu tinha que estar lá, me pedia que eu estivesse lá toda semana. E porque ela via um fluir, as coisas estavam fluindo e sendo abençoada. Às vezes você é testado, você tem o seu momento, aquele teste em que você tem necessidades na sua vida, sua mulher está estéril, e as mulheres do Abimeleque todas estão gerando filhos por causa da sua oração. A gente às vezes vive situações em que você ora, você faz, Deus faz uma grande obra, por seu intermédio, o seu trabalho rende, as coisas, Deus te responde, mas ainda na sua vida não chegou o que você tanto espera. Mas você tem, fala comigo, uma promessa de Deus. Você tem uma palavra de Deus. Mas você tem sua mulher estéril e as mulheres do Abimeleque, com a sua oração, Deus diz, Abraão, aqui, a seguir Abraão orou a Deus, porque Deus mandou que Abraão orasse pelas mulheres de Abimeleque, pela casa de Abimeleque. E todas, sua mulher, suas servas, puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa da Sara. Então as mulheres estavam estéreis. E a oração do Abraão fez com que a madre delas fossem abertas. E a da mulher dele não. Então o que a gente tem que fazer? Abraão se negou a orar? Não, Senhor, eu não vou orar. Eu oro pela minha, o Senhor não faz. Eu vou orar pela dos outros. Não. Nós precisamos entender que há tempo para tudo na vida. E que muitas vezes Deus nos testa e nos dá a oportunidade de nós continuarmos a produzir frutos e frutos e frutos na vida das pessoas, mesmo quando na nossa vida, na nossa casa, as coisas ainda não estão completas. Quantas pessoas que jogam suas vitórias fora, exatamente num momento como esse?
A vida dela ela está sendo bênção na vida dos outros, mas e na minha casa, e o meu financeiro, e aqui, a minha vida está seca, toda a casa de Abimeleque está fértil, e a minha esposa seca, a minha casa está seca, e a casa dele toda fértil, por causa da minha oração. A minha oração funciona na casa dele, na vida dele, não funciona na minha. São testes que nós vivemos, que nós passamos. Às vezes estamos orando por todos. Quantas vezes eu já tive essa experiência? Oh, queridos, quantas vezes eu pisei no altar do Senhor, com meu coração ferido, pelas questões que tinha lá para enfrentar, e de repente eu via, terminava um culto, no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, notícias chegando, testemunhos. Senhor, o Senhor fez tantas coisas lindas na vida de tantas pessoas, e as pessoas mandando mensagens, olha isso e aquilo aconteceu. Porque aqui não está acontecendo. Quando você está esperando uma mudança de um filho, ou talvez por uma cura, por uma definição. E nós somos testados, e quer saber, isso é incrível. Quando você continua vivendo a sua vida, independente do que está acontecendo do seu lado, e não questiona, Deus manda você orar pela casa de Abimeleque, a casa de Abimeleque é inteirinha abençoada, e você bota a mão no útero da sua mulher, da Sara, e a Sara continua infértil do mesmo jeito, e as mulheres de Abimeleque estão gerando filhos, e a minha oração não funciona na Sara, a minha oração só funciona nas mulheres de Abimeleque. Às vezes isso acontece. Nós estamos sendo testados. Às vezes você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, e coisas estão acontecendo, mas a sua ainda não chegou. Então a mensagem é: faça como Abraão. Continue abençoando, continue no fluir de Deus, continue realizando, deixa Deus fluir através da sua vida, continue crendo, continue falando, continue abençoando vidas. Nunca diga: eu também não vou mais falar do Senhor, eu não vou mais orar, eu não vou mais fazer isso, porque olha aqui, Abraão poderia dizer assim: Deus, eu não tenho autoridade nenhuma para orar por uma mulher engravidar, a minha é estéril. Deus, como é que eu vou orar? Eu não tenho autoridade, a oração não funciona na minha vida, vai funcionar na vida desse povo, dessas mulheres. Deus, olha o que o Senhor está me pedindo, Deus, não funciona na vida da minha mulher, como é que vai... Ou depois de olhar e ficar até chateado e dizer: Senhor, minha oração funcionou na vida de todas essas mulheres, por que não funciona na minha casa? Não, você não vê nada disso. Abraão estava andando por fé e confiando em Deus, e havia um fluir na vida dele, e Deus mandou orar e funcionou a oração, e ele não olhou para o lado e ficou decepcionado porque não tinha funcionado. Ele tinha uma promessa de Deus. Então Deus está dizendo aqui para você: continue fluindo na fé, fluindo no Espírito, continue sendo um instrumento nas mãos de Deus, continue seguindo a sua vida, falando de Jesus, sendo um instrumento, ajudando pessoas que perto do momento que você está vivendo, talvez elas nem tenham problema, e elas dizem que tem problema, e o seu problema está muito maior do que o delas. E você está lá ajudando e falando de Jesus, ignora qualquer seta demoníaca e qualquer coisa, porque você lembra qual foi o fim de Abraão, o tamanho da honra, da prosperidade, da abundância, da realização, o plano que Deus tinha com ele. Não fala que Deus tinha alguma coisa com Abimeleque, mas Abraão, Deus levantou uma nação por intermédio dele. Abraão é famoso, eu não sei o que foi feito de Abimeleque, mas nós sabemos o que foi feito de Abraão. Então quando Deus tem uma obra com a gente, Ele vai nos testar, Ele vai nos trabalhar, vai nos preparar. E mesmo quando o seu casamento não está perfeito, continue falando para as pessoas que Jesus transforma casamentos. Quando seus filhos estão te dando problemas, continue dizendo que Jesus salva e transforma os filhos. Mesmo
Mesmo quando a sua vida financeira não está como você quer, continue dizendo que Ele é o Deus da prosperidade, dono do ouro e da prata, e que Ele vai fazer. Mesmo quando a sua saúde não estiver perfeita, continue orando e dizendo às pessoas que Deus continua curando, porque é assim que Ele vai te levantar. Essas pessoas que Ele testa assim, são as pessoas que Ele tem uma obra estrondosa com elas. Deus não tinha uma obra estrondosa com Abimeleque, mas tinha uma obra estrondosa com Abraão. Por isso que o testou de todas as maneiras. Continue. Continue. Continue fazendo o que é certo. Quando você olhar e parecer que não está chegando a lugar nenhum, que não está funcionando, continue. Continue orando e abençoando, continue sendo um exemplo, continue servindo a Deus, continue dando um bom testemunho através da sua vida. Mesmo quando as coisas ainda não estiverem prontas, porque elas vão ficar muito melhores. Você vai ter uma vida muito melhor do que a do Abimeleque, e sua mulher vai produzir muito mais, e assim por diante. É isso que Deus espera. Isso aqui foi um teste para ele. E nós somos testados, e quando nós passamos nos testes, nós só somos promovidos. Deus vai promover você. Pega o seu propósito e vamos apresentar a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Com animação, com força. Eu sei que você está cansado, que você está com fome, que você quer partir e comer algo e renovar as energias, mas eu tenho certeza que espiritualmente você está renovado sim. E você está forte, você está confiante, e você sai desse terceiro jejum cheio de confiança, de fé, e certo de que Deus está agindo na sua vida, e que Ele vai continuar agindo, e que você está seguro, e que tudo já deu certo. Sim, tudo já deu certo. Então, mais uma vez, apresente ao Senhor com a força da sua vida. Mostra para Deus o quanto você está confiante. Senhor, eu recebo a palavra. Cada palavra que o Senhor tem entregado nas minhas mãos, eu recebo e eu confio. E eu me derramo mais uma vez na Tua presença. Certo que o Senhor está agindo em meu favor, que o Senhor está me dando vitória, que a vitória é minha, que eu já venci. E que mesmo pequenininho, o Senhor me mandou palavra uma atrás da outra. Pequenininho. Problemas maiores do que eu chegando, e eu derrotando através do Senhor, através da fé, todas essas situações sendo derrotadas, caindo por terra, e a vitória chegando até mim. Você pode ser pequenininho, incapaz de vencer, mas Deus está com você. As coisas podem parecer não estar acontecendo, mas Deus está agindo em seu favor. Continue, prossiga, não tenha medo de nada, levante-se com força, dependa de Deus, não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Continue olhando para o alto, para o autor e consumador da sua fé, sem direita em Deus, e prossiga. Deus está na nossa vida, Deus está nos respondendo. Cada oração, cada clamor, cada busca, Deus está te respondendo. Você está aqui há horas jejuando, muitos passaram a madrugada. Isso não é em vão. Tudo que nós fazemos para o reino não é em vão. Deus está agindo em nosso favor, Deus está te respondendo. Então levante-se com confiança, e ao sair daqui, saia certo de que Deus deu vitória a você. Senhor, eu consagro cada vida para a vitória. Eu consagro esses projetos, Senhor, e eu profetizo a materialização dessas restaurações, restituições, concretizações de vida. Senhor, realiza na vida dessa pessoa. Eu não sei o que se levantou contra ela, mas eu sei que já caiu. O que parecia impossível, o Senhor já está dizendo não. Você já venceu, você já superou, você já venceu. Eu estou te dando vitória, eu estou te restituindo, te recolocando
reconstruindo a sua vida. Ó Deus, vai dando vitória a cada pessoa representada por essas pastas, esses pedidos. Vai dando vitória, Senhor, cada uma que está representada aqui por essas fotos, meu Pai, Senhor, por esses pedidos, vai dando vitória. Cada vida que está na transmissão, está, meu Deus, nas igrejas, cada pessoa que está aqui, cada uma que tem estado a madrugada toda, buscando ao Senhor, horas a fio, desde ontem às 19h30, de jejum, até agora, firmes, resistindo. Responda, Deus, responda a igreja, responda o nosso clamor, muda o rumo da vida dessa pessoa, que ela saia daqui num outro nível, num outro patamar, com uma outra visão, ó meu Deus, com outro espírito. Levanta a igreja, renova a igreja, fortalece essa vida, anima, meu Deus, direciona, orienta, põe as vitórias nas mãos dela, vai respondendo agora, meu Deus, como o Senhor ajudou Neemias na restauração das muralhas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, vai restaurando cada área, restaura a família, restaura o casamento, restaura o financeiro, restaura a saúde mental, emocional, física e espiritual, restaura a fé, restaura o ânimo, restaura os sonhos, restaura, meu Deus, levanta ela do pó, anima, restaura a vida dela, reconstrua a vida dela, coloca ela num lugar alto, que ela se sinta confiante, que ela saia daqui confiando, animada, toda, meu Deus, desperta, pronta para enfrentar o que for, porque o Senhor disse a ela: eu vou ser com você, nada vai prevalecer, nada vai te subjugar, nada tem poder de te destruir. Eu estou com você, eu vou na frente, eu cuido de você, tudo isso já caiu por terra. Eu te honro, eu te exalto, eu te promovo, eu estou do seu lado. Ei, eu quero que você ouça. Quando Elias estava lá orando, ele mandou o servo. A resposta não veio no primeiro, nem no segundo, nem na segunda, terceira, ou quarta, quinta. A resposta veio na sétima. E quando ela veio pequena. Ela veio do tamanho, com uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Mas aquele pequeno sinal fez Elias se levantar. E uma chuva é bênção, caiu, mas uma chuva tão forte, uma chuva tão abundante, uma chuva abundante caiu. Acredite, Deus já está, os pequenos sinais já estão aparecendo. Chuva abundante vai ser derramada na sua vida. Confia nisso. Confia no que eu estou dizendo, persevera, porque vai ficar melhor e melhor e melhor e melhor e melhor, e vai ficar melhor e melhor e melhor e melhor, e vai ficar melhor, melhor e melhor. Confie, vai ficar melhor, melhor e melhor, só vai melhorar. Pode confiar, você pode não estar lá onde você quer, mas observe, você já caminhou, Deus já tem feito coisas incríveis, vai ficar melhor e melhor e melhor. Deus quer que você saiba que só vai melhorar, vai ficar melhor e melhor e melhor. Ele está te honrando já, Ele está honrando você, Ele está. Levanta, meu Pai, levanta o povo forte aqui, ajuda essa pessoa a confiar inteiramente no Senhor, porque o Senhor começou uma boa obra e o Senhor vai terminar. Anima o teu povo, meu Pai. Eu consagro cada vida para a vitória e esses projetos, e tomo posse de definições, e eu ligo aqui na terra todas essas restituições e reconstruções e restaurações, para que sejam ligadas no céu, e eu desligo tudo que estava no caminho dessa pessoa atrapalhando, eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu, e eu declaro vitória, poder, força, e que ela saia daqui determinada a prosseguir, porque o Senhor está dizendo: você já venceu, vai ficar melhor e melhor e melhor. Confia nisso. Oh Deus, anima o teu povo. Anima, Senhor. Anima. E coloca no caminho de cada um. Estou te pedindo, dá vitória ao nosso povo, dá vitória à igreja, dá os livramentos, mostra a sua força. Mostra, Senhor, mostra a sua força na vida dela.
porque o Senhor está dizendo: eu te amo, eu estou cuidando de você, eu cuidei de você, eu guardei você quando você estava longe de mim, eu não vou cuidar agora. Você não tem que temer, tudo vai terminar em bênção, eu vou te dar o livramento, eu vou te dar a saída, eu vou tirar você dessa situação que está, vai ficar melhor e melhor e melhor, eu estou garantindo a você. Oh Deus, obrigada. Continue falando aos corações. Eu quero entregar esse pequeno sacrifício, porque grande foi o seu. Eu entrego, meu Deus, esse jejum agora. Várias horas estamos aqui em jejum, em oração. E eu entrego nesse momento, meu Pai, receba o nosso pequeno sacrifício, receba em favor da materialização de todos esses projetos, meu Deus, de todas essas restaurações. Receba o nosso jejum e restaura a nossa igreja, restaura o nosso povo, restaura o teu povo, restaura cada uma dessas pessoas que tem se curvado diante do Senhor, restaura a fé, a força, o ânimo, restaura a alegria, restaura, meu Deus, a vida profissional, econômica, financeira, restaura, meu Deus, a vida dessa pessoa, familiar, em cada área, a saúde dela, restaura, meu Deus, dá ela uma mente criativa, meu Deus, reveste ela de grande poder, e que ela saia daqui saltando muralhas. Receba, Senhor, e dá vitória ao nosso povo. Eu quero pedir a tua bênção, e que volte agora em favor de cada um. Nós entregamos o nosso jejum, e que volte em favor de cada um, realizando, que o Senhor possa materializar, realizar tudo aquilo que cada um tem colocado diante do Senhor. Responda, realiza os sonhos mais íntimos, realiza o que ela tem colocado aí diante do Senhor. O Senhor é um Deus de detalhes. Meu Deus, honra a fé dela, e que ela se sinta fortalecida, curada, animada, e saia pronta para viver coisas novas no Senhor. Muito obrigada. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, e agradeço demais por tudo, meu Deus. Obrigada, amém, amém, amém.